Há mais de um século, desde aquele dia emocionante de novembro de 1922, quando Howard Carter iluminou pela primeira vez a tumba de Tutankhamon, o mundo arqueológico aguardava por outro momento como aquele. A sensação de descobrir um sepulcro real intocado, de penetrar nos segredos milenares dos faraós, parecia algo destinado apenas aos livros de história. Mas o Egito, essa terra de mistérios infinitos, aguardava surpresas monumentais sob suas areias douradas. Nos vales áridos a oeste da necrópole de Tebas, perto da moderna cidade de Luxor, uma equipe conjunta de arqueólogos britânicos e egípcios trabalhava meticulosamente há mais de uma década. Liderados por Piers Litherland, diretor de campo da missão da New Kingdom Research Foundation, em parceria com o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, esses pesquisadores já haviam escavado 54 tumbas na parte ocidental da montanha de Tebas. Haviam estabelecido as identidades de mais de 30 esposas reais e mulheres da corte. Era um trabalho árduo, paciente, por vezes frustrante, mas a persistência estava prestes a ser recompensada de forma extraordinária. A região onde trabalhavam era conhecida por abrigar tumbas de rainhas e consortes reais. Por isso, quando começaram a escavar uma estrutura que chamaram inicialmente de Tumba C4, suas expectativas seguiam essa linha. Estavam a cerca de 2,4 quilômetros de distância do famoso Vale dos Reis, em uma área chamada Wadi Gabanat el-Qurud. Tudo indicava que se tratava de mais uma sepultura de alguma mulher da realeza. Talvez uma das esposas de Thutmose III, ou mesmo algo relacionado à rainha Hatshepsut. Os primeiros sinais apareceram em outubro de 2022, quando localizaram a entrada da tumba e o corredor principal. Era uma estrutura escavada na rocha, com uma escadaria enorme e um corredor descendente impressionante. Litherland lembra que levaram muito tempo para atravessar todo aquele espaço. O local estava bloqueado por toneladas de detritos de enchentes antigas, e partes do teto haviam desabado ao longo dos milênios. Foi preciso rastejar por uma passagem estreita de 10 metros, com uma abertura de apenas 40 centímetros no topo, para finalmente alcançarem a câmara funerária. E foi naquele momento, ao entrarem naquela sala sagrada, que tudo mudou. Parte do teto ainda permanecia intacta, revelando algo que fez o coração dos arqueólogos dispararem. Um teto pintado de azul intenso, decorado com estrelas amarelas brilhantes. Na arqueologia egípcia, esse detalhe específico possui um significado inquestionável. Tetos azuis estrelados eram uma prerrogativa exclusiva dos faraós, uma representação do céu noturno que apenas os reis do Egito tinham direito de ter em suas câmaras funerárias. A emoção de entrar nessas coisas é de uma perplexidade extraordinária, relatou Litherland ao programa NewsHour da BBC. Quando você se depara com algo que não esperava encontrar, é extremamente turbulento emocionalmente. O veterano arqueólogo, acostumado a descobertas significativas após anos de trabalho, encontrou-se dominado pela magnitude daquele momento. Ao sair da tumba, onde sua esposa o aguardava do lado de fora, a única coisa que conseguiu fazer foi começar a chorar. Se você está gostando dessa história incrível de descoberta arqueológica, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos fascinantes sobre o Egito Antigo e suas maravilhas. Mas identificar que se tratava de uma tumba real era apenas o começo do mistério. De qual faraó estavam falando? As paredes da câmara funerária ofereceram pistas cruciais. Elas estavam decoradas com cenas do Amduat, um texto religioso complexo que descrevia a jornada noturna do deus Sol-Ra pelo submundo. Esse tipo de decoração era reservado exclusivamente aos reis do Egito, outro indicador inequívoco de que haviam encontrado um sepulcro real. A arquitetura da tumba também contava sua própria história. Tratava-se de um design relativamente simples para padrões reais. Um corredor conduzia a uma câmara funerária situada 1,4 metros acima do nível do piso do corredor. Essa diferença de altura tinha uma função prática, como os arqueólogos descobririam mais tarde. Mas primeiro, precisavam resolver o quebra-cabeça mais urgente. A tumba estava completamente vazia. Inicialmente, pensaram que talvez tivesse sido saqueada na antiguidade
como tantas outras tumbas egípcias. Mas algo não fazia sentido. A tumba não apresentava os sinais típicos de vandalismo ou saque apressado. Estava vazia de forma organizada, metódica. Foi então que perceberam a verdade. A tumba havia sido deliberadamente esvaziada, e não por ladrões, mas pelos próprios antigos egípcios. A explicação estava literalmente sob seus pés. Ao peneirarem cuidadosamente as toneladas de calcário e detritos que preenchiam a câmara, começaram a encontrar fragmentos de jarros de alabastro. E nesses fragmentos, gravados com uma precisão que desafiava os milênios, estavam nomes em hieróglifos, nomes que fizeram tudo se encaixar: Thutmose II e Hatshepsut. A história que esses fragmentos contavam era fascinante. A tumba havia sido construída embaixo de uma cachoeira, um erro de planejamento que se revelou catastrófico. Apenas alguns anos após o sepultamento do rei, enchentes violentas inundaram a estrutura. Os antigos egípcios, desesperados para proteger os restos mortais e os tesouros funerários de seu faraó, tomaram a decisão de transferir todo o conteúdo para outro local mais seguro. No processo apressado dessa transferência, alguns jarros de alabastro se quebraram, deixando para trás os fragmentos que, mais de 3.000 anos depois, revelariam a identidade do proprietário da tumba. Graças a Deus, eles realmente quebraram uma ou duas coisas, comentou Litherland com um sorriso, porque foi assim que descobrimos de quem era a tumba. Thutmose II é uma figura simultaneamente importante e enigmática na história do Egito Antigo. Ele foi o quarto faraó da 14ª dinastia, governando de aproximadamente 1493 a 1479 a.C. Filho de Thutmose I e de sua esposa secundária Mut-Nofret, ele não era o herdeiro natural do trono. Mas a política dinástica egípcia tinha suas próprias regras complexas, e Thutmose II acabou ascendendo ao poder, casando-se com sua meia-irmã Hatshepsut para legitimar sua posição. E aqui entramos em um dos relacionamentos mais fascinantes da história egípcia. Hatshepsut não era uma rainha comum. Filha de Thutmose I e de sua grande esposa real Ahmose, ela tinha sangue real mais puro que o próprio marido. Muitos historiadores acreditam que, durante o reinado de Thutmose II, foi Hatshepsut quem realmente exerceu grande parte do poder político. O faraó governou por um período relativamente curto e, após sua morte, Hatshepsut assumiu como regente de seu enteado, o jovem Thutmose III. Mas ela não ficou satisfeita apenas com o papel de regente. Em um movimento audacioso e sem precedentes, declarou-se faraó por direito próprio, tornando-se uma das poucas mulheres a governar o Egito com o título completo de rei. Está curtindo essas curiosidades sobre os faraós do Egito? Então ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Hatshepsut foi tão poderosa e bem-sucedida em seu reinado que, após sua morte, houve tentativas deliberadas de apagar seu nome da história. Monumentos foram desfigurados, inscrições foram marteladas, e muitos dos feitos atribuídos a Thutmose II podem, na verdade, ter sido realizados por ela. Esse apagamento histórico tornou ainda mais difícil para os arqueólogos modernos reconstruírem com precisão o reinado de Thutmose II. O que torna a descoberta desta tumba ainda mais significativa é que, até agora, não existia nenhum mobiliário funerário conhecido associado a Thutmose II em qualquer museu do mundo. Os fragmentos de alabastro encontrados na tumba são, portanto, os primeiros objetos funerários definitivamente ligados a este faraó. Para a egiptologia, isso é equivalente a encontrar peças de um quebra-cabeça que há muito se pensava estarem perdidas para sempre. Dr. Mohammed Ismail Khaled, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, não economizou palavras ao descrever a importância da descoberta. Esta é uma das descobertas arqueológicas mais significativas dos últimos anos. As inscrições nomeiam Thutmose II como rei falecido e mencionam sua esposa Hatshepsut. Antes disso, não tínhamos nenhum artefato funerário definitivamente ligado a este faraó. A equipe trabalhou meticulosamente para recuperar e restaurar os fragmentos de gesso caídos do teto e das paredes. Alguns desses fragmentos preservavam inscrições em azul, estrelas amarelas
e seções do Livro dos Mortos, conhecido como Amduat. Esses elementos decorativos, combinados com a estrutura da tumba, sugerem que ela serviu como um modelo para tumbas faraônicas subsequentes da 18ª dinastia. Mas onde estão os restos mortais de Thutmose II? Essa é uma pergunta cuja resposta é quase tão fascinante quanto a descoberta da tumba em si. Na antiguidade, após a enchente que comprometeu o sepulcro original, o corpo do faraó foi transferido para o que os arqueólogos chamam de Esconderijo Real, ou TT-320, perto de Deir el-Bahari. Este esconderijo foi um depósito secreto, onde sacerdotes da 21ª dinastia reuniram múmias de vários faraós para protegê-las de saqueadores. Em 1881, esse esconderijo foi redescoberto, revelando uma coleção extraordinária de múmias reais, incluindo as de Thutmose II, junto com outros governantes das 18ª e 19ª dinastias. A múmia de Thutmose II estava ali, esperando há milênios, mas sua tumba original permaneceu perdida até agora. Estudos da múmia revelaram que o faraó provavelmente morreu ainda jovem, possivelmente com cerca de 30 anos, e que sofria de problemas de saúde, incluindo possíveis doenças de pele. A descoberta também resolve um mistério arqueológico de longa data sobre a localização das tumbas dos primeiros reis da 18ª dinastia. Durante décadas, egiptólogos presumiram que essas tumbas estariam agrupadas perto do Vale dos Reis. A descoberta da tumba de Thutmose II, em uma área associada às rainhas, força uma reavaliação completa dessa teoria. Como Litterland explicou, isso pode indicar que precisamos expandir nossas buscas para áreas anteriormente consideradas improváveis para sepulturas reais. A equipe acredita ter uma ideia aproximada de onde pode estar a segunda tumba de Thutmose II, aquela para onde seus pertences foram transferidos após a enchente. Essa segunda tumba poderia, teoricamente, ainda conter tesouros intactos. A possibilidade alimenta a imaginação de arqueólogos e entusiastas do Egito Antigo ao redor do mundo. O ministro do Turismo e Antiguidades do Egito, Sherif Fati, resumiu perfeitamente o significado histórico da descoberta. Esta é a primeira tumba real a ser encontrada desde a descoberta revolucionária da câmara mortuária do rei Tutankhamon em 1922. É um momento extraordinário para a egiptologia e para a compreensão mais ampla da nossa história humana compartilhada. E ele está absolutamente correto. Passaram-se 103 anos desde que Howard Carter pronunciou aquelas palavras imortais ao olhar pela primeira vez para dentro da tumba de Tutankhamon. Eu vejo coisas maravilhosas. Agora, em dezembro de 2025, uma nova geração de arqueólogos pode dizer o mesmo, ao revelar os segredos de outro faraó esquecido pelo tempo. Se esta descoberta arqueológica te deixou tão fascinado quanto nós, compartilhe-se este vídeo e ajude mais pessoas a conhecerem esta história incrível. E não esqueça de se inscrever para mais conteúdos sobre o fascinante mundo do Egito Antigo. A descoberta da tumba de Thutmose II nos lembra que o Egito Antigo ainda tem muitos segredos guardados sob suas areias milenares. Cada escavação, cada fragmento cuidadosamente recuperado, cada hieróglifo decifrado, nos aproxima um pouco mais de compreender essa civilização extraordinária que floresceu às margens do Nilo há milhares de anos. Para a equipe que trabalhou por mais de 12 anos neste projeto, a descoberta representa a culminação de dedicação, perseverança e paixão pela arqueologia. 4 tumbas escavadas, mais de 30 identidades estabelecidas, incontáveis horas sob o sol escaldante do deserto egípcio. E então, finalmente, aquele momento de pura revelação. Um teto azul estrelado que não deveria estar ali. Hieróglifos que contavam uma história que o mundo havia esquecido. Fragmentos de alabastro que sussurravam o nome de um rei perdido no tempo. A história de Thutmose II e sua poderosa esposa Hatshepsut continua a se revelar. Cada nova descoberta adiciona camadas de complexidade e nuances ao nosso entendimento desse período fascinante da história egípcia. E quem sabe que outras surpresas o Egito ainda nos reserva? Quantas outras tumbas aguardam, silenciosas e pacientes, para contar suas histórias aos arqueólogos do futuro? Por enquanto,
podemos apenas maravilhar-nos com o fato de que, depois de mais de um século de espera, o mundo arqueológico finalmente teve seu momento de Tutankhamon novamente. A tumba perdida de Thutmose II foi encontrada, e com ela, mais um capítulo da história humana foi resgatado do esquecimento. O Egito Antigo, essa civilização que continua a nos fascinar e inspirar 3 milênios após seu apogeu, provou mais uma vez que seus mistérios estão longe de serem completamente revelados. E talvez seja exatamente isso que torna a arqueologia egípcia tão irresistivelmente fascinante. A certeza de que sempre haverá mais uma descoberta esperando, mais uma história a ser contada, mais um segredo escondido nas sombras profundas das areias do tempo.